O Banco Central do Brasil acaba de divulgar nesta segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, o chamado Relatório Focus. É uma publicação semanal e o Banco Central do Brasil conta com uma centena de colaboradores, que são empresas de consultoria, independentes, departamentos de economia que estão em bancos, que estão em corretoras. E essas empresas, 103, 105, devidamente cadastradas no Banco Central, enviam suas projeções sobre algumas variáveis extremamente relevantes dos modelos macroeconômicos, tais como taxa de juros, taxa de câmbio, situação fiscal, resultado primário, resultado nominal, também índices de preços, o IPCA, o IGPM, também um índice construído para preços administrados, além de projeções para balança comercial, para a balança da conta corrente e investimento estrangeiro direto e também, eu diria, por último, projeções para o crescimento da economia, do PIB, Produto Interno Bruto, e também projeções para o crescimento do produto industrial. São variáveis muito relevantes, principalmente taxa de juros e taxa de câmbio. E por elas nós vamos começar. A projeção da Selic até o final do ano está em 3,25%. A projeção do dólar, reais por dólar, está R$ 4,50. É claro que se você entrar no site do Banco Central hoje, já na primeira página, você vai ver que o dólar está sendo cotado no comercial a R$ 5,38. E você vai se perguntar, espera aí, por que a projeção de R$ 4,50 por dólar se hoje está R$ 5,38? Bem, é que estamos vivendo uma economia de guerra. Os fluxos de capitais estão contrários à economia brasileira. Há muito fluxo de saída em dólar e poucos fluxos de entrada em dólar. Isso faz com que oferta e demanda, já que o câmbio é flutuante, faz com que oferta e demanda acabem aumentando o valor do dólar. E isto é o que está ocorrendo. As projeções estão levando em conta um cenário de melhoria da economia logo após essa terrível pandemia do coronavírus, que está previsto para um segundo semestre de retomada, de forte retomada. E com relação a esta retomada, que pode ocorrer ou pode não ocorrer, vai depender muito de como a economia se comporta com relação ao coronavírus, em que sentido se comporta. Bom, o governo está tomando um conjunto enorme de medidas para minorar as condições das empresas e dos trabalhadores. Por outro lado, também o governo, através do ministro da Saúde, está tomando uma série de medidas para evitar que esse terrível vírus se propague a uma velocidade vertiginosa. A vida em primeiro lugar e depois vamos tratando das questões relacionadas com as empresas e o mercado de trabalho. Mas para isso é necessário que o dinheiro que o governo está colocando à disposição de bancos, que seja realmente elevado para empresas e para trabalhadores. Às vezes há uma burocracia enorme, uma demora, digamos, injustificada. O dinheiro tem que chegar rapidamente para as empresas e para as pessoas. Dependendo de como se dá esta passagem entre a entrega do dinheiro por parte do governo para bancos e a entrega de bancos
para empresas e também para trabalhadores, se a demora for pequena, o tempo da retomada será mais curto. É claro que devemos também contar com o tempo em que este vírus vai permanecer dentro do nosso seio. As melhores previsões são para maio e junho, talvez em junho já praticamente a maior parte dos problemas tenham sido eliminados. Mas não sabemos, o futuro só a Deus pertence, não é verdade? Então, quanto às previsões que estão constantes aqui no relatório Focus, na mediana das informações, isso eu tenho que lembrar sempre, que estamos trabalhando com a mediana, porque o Banco Central divulga a mediana das informações do conjunto de informações que ele, Banco Central, recebe. Na mediana das informações, o PIB está sendo previsto esse ano em 1,18% de queda. Por sua vez, a produção industrial está crescente, 0,5% percentual. Por exemplo, a questão fiscal, temos que relevar este aumento que aparece agora por causa da economia de guerra. Boa parte do aumento do déficit primário está sendo alocado na área da saúde. E agora esse déficit primário, esse resultado primário, está 1,65% do PIB. Lembrando que o PIB é de 7,3 trilhões de reais em 2019. Por sua vez, o resultado nominal, que inclui o resultado primário mais o pagamento de juros da dívida pública, ele também saltou para 6,9% do PIB. Enfim, a questão fiscal está piorando. Afinal, estamos numa economia de guerra e, neste momento do tempo, a sociedade toda dá um aval para o Congresso Nacional e para o governo para que este tome as melhores medidas em prol da sociedade brasileira. Então, é algo perfeitamente previsível. O que não podemos claro, esperar que a pretexto de combater o coronavírus, os entes federados passem para a chamada farra fiscal, como está chamando, digamos, a atenção o secretário do Tesouro Nacional, o economista Mansueto. Nós temos aqui também que analisar as variáveis relacionadas com a taxa de inflação. Nós temos 3 variáveis relacionadas com taxa de inflação. O IPCA, que está em queda, previsto em 2,72%. O IGPM, que trata dos aluguéis, que está previsto até o final do ano em 4,82%. E o índice de preços administrados, que o governo, digamos, determina quando e como vai ser o aumento, por exemplo, dos ônibus, do metrô, entre outros serviços públicos. E, na mediana das informações, o que se espera é um crescimento de 2,4%. Então, nós estamos, digamos, numa economia de guerra, temos fluxos internacionais todos em queda, mas, mesmo assim, a balança comercial está projetando um saldo positivo de 34,10 bilhões de dólares, enquanto que a conta corrente, ou seja, a soma da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais, está com um saldo negativo de 58,38 bilhões de dólares. O investimento estrangeiro direto, que estava previsto em 80 bilhões de dólares, caiu um pouco para 76,5 bilhões de dólares. Então, o que temos é um quadro, digamos, no Boletim Focus, muito parecido com o quadro das semanas anteriores, mas algumas variáveis estão tendo, digamos, uma queda forte, por causa da economia de guerra que nós estamos travando com esse terrível vírus.
É o caso do aumento expressivo no déficit nominal, no resultado primário e também, por causa da queda do nível de atividade do emprego, a queda no crescimento da economia, previsto aqui pela mediana das informações que o Banco Central está coletando das empresas de consultoria, que graciosamente enviam a ele, Banco Central, estas projeções, 1,18%. Mas, lendo jornais especializados em temas econômicos, vemos uma gama enorme de, digamos, intervalos de queda do Produto Interno Bruto brasileiro para este ano de 2020. Alguns situam entre uma queda entre 2,5% e 6%, outros situam em 4,5% de queda, outros, como Paulo Rabelo de Castro, que tem um programa de retomada muito interessante, ele tem ideias muito interessantes para aumentar o volume de gastos, praticamente dobrar o volume de gastos que o governo está utilizando. Ele chega a 1,4 trilhão de reais, e nesse sentido o Paulo Rabelo de Castro, o professor Paulo Rabelo de Castro, imagina que poderíamos ter uma queda mais suave, entre 2% e 2,5% em 2020.